O Estado brasileiro ele é laico, mas os símbolos e referências cristãos estão por todas as partes. Na nossa Constituição, feita sob a proteção de Deus, na parede do Supremo Tribunal Federal, em muitas repartições públicas e até nas notas do real. Na campanha eleitoral também, os candidatos cada vez mais apelam para uma linguagem com referências cristãs para conquistar o voto do eleitorado. Temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha. Mas, como a história sempre mostrou, o bem será vitorioso. A reeleição é por um propósito de libertação. É por um propósito de cura para o nosso Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade. E está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mais de 80% dos brasileiros são cristãos e falar para esse público se tornou fundamental nas eleições desse ano. E a pauta de costume está no centro da campanha. Mas até que ponto a mistura de religião e política são um risco para o Estado laico? Vamos conversar? O Estado laico significa, na prática, uma neutralidade do Estado nas questões religiosas, para garantir que nenhuma crença ou religião tenha algum privilégio. Isso garante que todos possam seguir a religião que quiserem, mas essa separação entre Estado e Igreja nem sempre existiu. Na antiguidade, os estados se confundiam com a Igreja o tempo todo. Os reis, por exemplo, governavam por direito divino. Eles eram considerados escolhidos por Deus e coroados pelo próprio Papa. Nessa época, quem não seguia os dogmas e ritos da religião eram perseguidos e podiam até ser condenados à morte. Por isso, as ideias iluministas foram uma evolução ao criar a ideia do Estado laico, onde todos podem ter autonomia para decidir sobre as suas próprias crenças, e passa a ser papel do Estado garantir esse direito. No Brasil, o cristianismo sempre esteve muito presente. Nos tempos do Dom Pedro I, os sacerdotes recebiam salários como outros funcionários públicos, e religiões de origem africana eram proibidas e reprimidas pela polícia. De lá para cá, o Estado tem se tornado cada vez mais laico no Brasil e no mundo. Os países mais ricos, com democracias consolidadas, costumam se destacar nisso. O relatório de liberdade religiosa no mundo da ACN, que é uma organização católica, diz que a maioria dos casos de perseguição se concentram em países da África e da Ásia, muitos deles países pobres ou com regimes totalitários. No caso do Brasil, o relatório vê um acirramento dos conflitos referente ao Estado laico e da autonomia política em relação à religião. E lembra que a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro politizou a questão religiosa. Aí vale a pena lembrar que o slogan do atual governo é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas nessa batalha atual pelos votos tem muitas campanhas de desinformação rolando. Uma delas foi essa notícia falsa de que o candidato Lula iria fechar as igrejas. A notícia é fake news, mas de diversas formas tem se criado uma sensação de medo e de um risco de ascensão de uma cristofobia, uma perseguição contra cristãos. Igreja de Cristo, estamos sob ataque. Há uma avalanche de ações de movimentos LGBT em reação às pautas conservadoras. E o próprio Bolsonaro costuma associar governos de esquerda com o fechamento de igrejas. E ir além. Vocês sentiram um pouquinho de ditadura aqui durante a pandemia. Igrejas, por exemplo, sendo fechadas. Pessoas sendo proibidas de trabalhar. Acontece que durante a pandemia, igrejas, mesquitas e outros pontos de cultos religiosos foram fechados em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Eram parte das medidas para conter o coronavírus. No caso de governos de esquerda que fecham igrejas, é verdade que em muitos regimes totalitários socialistas acontece isso, como em Cuba e na Venezuela. Mas o PT, nesse caso, é um partido que a gente pode chamar de social-democrata, e nos 14 anos que teve no poder, nunca fez nenhuma menção a fechar nenhuma igreja. De acordo com o relatório da ACN, a organização católica que a gente mencionou antes, o risco de aumento da intolerância religiosa no Brasil não é contra a maioria de católicos ou nem contra os grupos evangélicos. Quem sofre mais são os 0,5% de brasileiros que seguem religiões de origem africana. Já aconteceram inúmeros casos de violência e até de fechamento de terreiros. E entre os principais agressores estão seguidores de religiões evangélicas neopentecostais. Por isso que posts que sobem o tom exatamente ao falar
para esse público, como esse da primeira-dama Michele Bolsonaro, podem levar ainda mais violência. A questão religiosa, no fim das contas, passa pela pauta dos costumes. De um lado, tem os que defendem uma posição conservadora, de outro, os que defendem posições liberais. O Estado laico está aí para garantir que os dois possam coexistir e que as pessoas possam ter liberdade de escolha, seja na religião como em tudo. Por isso que esse discurso maniqueísta do bem contra o mal, onde um tem que derrotar o outro, é tão nocivo para a nossa democracia. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Não? Então escreve aqui embaixo por quê. Bom, se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E algumas vezes, ao invés de tentar converter alguém, o melhor é aceitar que as pessoas são diferentes e aceitá-las como elas são.